vídeo caiu, não sei o que foi que aconteceu, então vou falar novamente. A gente vai. Hoje vem o Francisco, é pesquisador. Na terça-feira a gente não teve a live porque a Nazaré teve um paciente. Peraí, o Francisco chegou. Então, como eu vou deixar salvo, eu já tinha feito toda a introdução antes, mas na terça-feira a Nazaré não pôde vir fazer a live, que ela teve uma emergência de atendimento, e aí a gente cancelou, e agora vão vir também os pesquisadores, a toda a última terça-feira do mês, que começa, só que vai começar um pouquinho mais cedo, começa às 5 horas, a última terça do mês, que é com os pesquisadores. Então, um papo de especialista, não no sentido de especialista, mas de quem entende, né? De quem manja, de quem sabe. Então, o Francisco caiu a nossa live, a gente já tinha feito toda a apresentação, acho que um papo, o Francisco estava agradecendo, né? E aí, então eu já te dou a palavra para não ficar. Caiu, não sei. Fechou o vídeo, assim, o que aconteceu? Nada. Vamos lá. Bem, vou só rapidinho agradecer de novo a Fene, que é uma pessoa muito querida, e também queria agradecer a Associação Mente Compassiva Brasil. Quando eu me apresento para as pessoas e eu falo que eu sou membro da AMEC, isso me dá uma grande alegria, uma grande felicidade. Por onde eu vou, divulgo a associação, assim, então eu tenho um carinho muito grande. Espero poder voltar a fazer os vídeos para o Instagram o quanto antes, só acabar um pouquinho o caos que eu estou um pouco do doutorado, e aí eu já. Então vamos lá, Fene. Você tinha me perguntado, né, antes da live cair, de onde é que surgiu a ideia aí para esse artigo. Então é o seguinte, eu estava no mestrado, a princípio eu ia pesquisar um outro tema, assim, muito diferente, inclusive, da área, e eu já estava, assim, caminhando muito para trabalhar com compaixão, um interesse muito grande por terapia focada na compaixão, e aí eu falei com o meu orientador, assim, e ele disse, tudo bem, você pode pesquisar um tema diferente. E o que estava acontecendo? Eu estava atendendo muitas pessoas com questões ligadas ao trabalho. Assim, foi uma época, talvez por uma coincidência ou um evento cósmico, muitas pessoas começaram a me procurar por questões ligadas a trabalho, assim, insatisfação com o trabalho, né? Exaustão do trabalho, assim, não está se identificando. E aí, o que eu notava naqueles pacientes era um autocriticismo muito forte. E quando a gente ia trabalhar o autocriticismo, fazer assim a análise funcional do autocriticismo, eu sempre esbarrava numa questão que era esses pacientes sentindo que eles precisavam se criticar. Muito com a ideia de que eu preciso do meu eu crítico para que eu consiga fazer as coisas no meu trabalho. Então, eles usavam muitas expressões curiosas. Tinha uma paciente que falava assim, eu preciso da minha surra mental para eu funcionar. Meu Deus. Pesada, assim. E, na realidade, é uma ideia que muitas pessoas têm, né? Que eu tenho que funcionar na força do ódio, né? Eu preciso me criticar muito, sentir muita vergonha para eu poder conseguir trabalhar. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a pesquisar o que tinha de dados na literatura científica sobre autocriticismo. E eu não consegui encontrar, assim, um dado que mostrasse que o autocriticismo pudesse ter uma função positiva nas nossas sociedades do Ocidente. Por que eu digo isso? Porque, de fato, existem 2 artigos que pesquisaram o autocriticismo numa comunidade no interior das Filipinas, que é uma comunidade que a gente entende ter uma cultura mais coletivista. E, pelo menos até agora, de tudo que eu li, de tudo que eu pesquisei de autocriticismo, eu só encontrei esses 2 artigos que mostram que existe uma função positiva do autocriticismo, mas é lá no interior das Filipinas, porque naquele contexto o autocriticismo ajuda aquelas pessoas a se conectarem mais com a identidade social delas. Mas fora isso, no Ocidente, eu caçava. Eu, inclusive, encontrei artigos que mostravam que não é que o autocriticismo não só não aproxime, não esteja relacionado com a gente se direcionar em relação aos nossos objetivos, é que ele está negativamente relacionado. Quanto mais autocrítica uma pessoa menos ela progride em metas, menos ela progride em objetivos. E aí foi que eu fiquei com essa ideia, né, de pensar assim, tá, e no contexto do trabalho, né, e se eu for ver autocriticismo, essa relação
hostil, crítica, né, que as pessoas têm com ela, se eu for ver ligado ao... E foi daí que surgiu a ideia do artigo, porque assim, agora a gente está mais familiarizado com essas discussões, a gente conhece mais, ou já ouviu falar mais sobre burnout, até a Organização Mundial de Saúde tem pedido que a gente tenha uma atenção com a relação entre saúde mental e trabalho. Então, isso está em alta, assim. Que bom que a gente está discutindo, que bom que a gente está pensando sobre isso. E a ideia a princípio era essa, assim, era ver sobre o autocriticismo no contexto do trabalho. E aí, o que, que eu acabei encontrando também, né, Fêmea? A compaixão, ela traz já alguns benefícios, tem alguns artigos que mostram benefícios da compaixão no trabalho. E aí também me veio essa ideia de olhar assim, tá, mas e o medo da compaixão, né? O medo de nós oferecermos compaixão para nós mesmos. Que era a mesma coisa que eu identificava nos pacientes que eu atendia com as questões do trabalho, né? Então, eles achavam que o autocriticismo ajudava eles e eles tinham medo de serem compassivos com eles próprios, porque achavam que iam ficar relapsos, que iam perder as mentes, que não iam, né, Aí produzir. passa a mão na cabeça, né? Que vai ser muito bonzinho. Não pode ser bonzinho. Isso Isso, dá uma confusão, né? Com a compaixão, né? De achar que é ser bom, quer deixar. Não é nem aquele que deixa, nem aquele que ataca, né? Você pode deixar de forma firme, né? Assim, isso, aquele professor, a ideia do professor, né? Que eles falam, professor rígido que põe medo em você de matemática, ou vai ser aquele professor que vai deixar você colar e tudo bem, né? E nenhum dos dois funcionam, né? isso. Mas acho que a gente aqui nesse país, assim, que é católico, que tem todos os países que tem influência do monoteísmo, separam muito, muito dual, né? Essa coisa do bom e do mal. Ou você é bom, ou você é mal. Então é como se a compaixão fosse essa compaixão de Cristo, né? De amor, de bondade. E tem essa, isso é muito o que o Gilbert fala da nossa cultura, tá muito enraizado, né, gente? Muito difícil de separar, né? O próprio Gilbert, quando ele começou, né, a fazer as pesquisas, ele quase desistiu para estudar os medos e bloqueios, porque eram muitos, né? E, Muitos. o Paul, ele fala muito assim, a gente não deve se concentrar apenas em aumentar os níveis de compaixão das pessoas, mas também entender o que bloqueia, o que inibe acesso à compaixão, né? E os medos, as resistências e os bloqueios são esses inibidores que a gente precisa ficar muito atentos, assim, porque eles vão impactar esse processo, né? Sim. E, mas me fala uma coisa, só porque não sei se ficou gravado nessa live. O nome do artigo é Autocriticismo e Medo da Autocompaixão no Trabalho. Por isso que talvez não tenha ficado uma revisão de narrativa. Explica para as pessoas o que é essa revisão de narrativa, né? Porque às vezes a gente fala em artigo científico e tem uma linguagem muito própria de quem está familiarizado, né? Que faz mestrado, doutorado, e a gente fica meio boiando o que é uma meta-análise, essas coisas. Dá uma clareada para quem está assistindo que não é da pesquisa. Vamos lá, Fene. Então, esse artigo, ele é uma parte da minha dissertação e dentro do programa no qual eu fiz pós-graduação, né, no qual eu fiz o mestrado, exigia-se que um dos artigos fosse um artigo de revisão, um artigo teórico. Então, o que é um artigo de revisão? Esse é um artigo em que a gente seleciona estudos que já estão disponíveis, que já foram feitos, e a gente tenta fazer uma conversa entre esses estudos, para a gente identificar os principais resultados, quando a gente junta. Tá tudo ligado aqui. Continua. A gente junta para poder comparar esses resultados, entender as tendências, né, desse campo, o que a gente tem que ficar ativos. E a gente também junta esses estudos para entender quais são pautas que cumpriram.
coisas que ainda precisam ser pesquisadas. Então, a revisão, ela ajuda a gente tanto a entender, né, os principais resultados, mas também saber o que produzir, assim, o que que a gente tem que pesquisar daqui para frente. E aí, nesse caso, é uma revisão narrativa. E o que isso quer dizer? Existem vários tipos de estudos de revisão, vários tipos de estudos que juntam esses estudos de existe a mais, assim, a mais desejada no meio da ciência é a chamada revisão sistemática, que é um tipo de revisão que ela segue um método muito rigoroso, muito rígido, para buscar os artigos, selecionar os estudos. Ela tem, assim, um método bem estruturado e ela é aqui, né, no meio científico, ela é mais desejada por causa desse método. No meu caso, assim, o nosso objetivo, como é um tema mais recente, assim, um tema que ainda está sendo pesquisado, por enquanto a gente não viu a necessidade de fazer uma revisão sistemática. Então a gente optou por uma revisão mais simples, que se chama revisão narrativa. Alguns estudos são selecionados, os principais, pelo pesquisador, e eles são comentados e discutidos. E aí o que a gente viu, né, é que já tem estudo suficiente que justifica se fazer uma revisão sistemática, entendeu? Que bom, né? Que bom. Tem, estamos, Tem bastante pesquisa já, né? E o como que você observou assim dos resultados em relação ao trabalho, assim, o que contribui a autocompaixão para esse autocriticismo? Aliás, deixa eu até dar uma explicada. A gente, quando fala autocrítica e autocriticismo, muitas vezes, né, vem no livro o tradutor coloca autocrítica. Isso gera muita confusão, porque a autocrítica é bom, é natural, né? Essa aqui a gente percebe algo que a gente não está fazendo de acordo e se coloca que o autocriticismo é aquele feroz, né? Que vem junto com a que deprime, né? Que, assim, por exemplo, sei lá, eu falo aqui, ai, nossa, nem passei maquiagem para vir fazer a live, sei que lá, olha, meu jeito de fazer, que horror, não sei o que lá, isso tudo bem, é uma crítica. Outra coisa, nossa, eu não tenho jeito mesmo, olha como eu sou relaxada, olha como é que eu fui fazer isso desse jeito. Então é uma coisa que deprime meu sistema emocional, né? Que eu me sinto vergonha de mim mesma, sei lá, uma coisa mais. Só que nas traduções, às vezes, está tudo como autocrítica, né? Então, confunde um pouco. isso. A gente não tá, isso aí é tão importante, Fene, porque quando a gente fala de reduzir a autocrítica, as pessoas acham que a gente está querendo que as pessoas parem de fazer autorreflexão, né? E é longe de. O Paul mesmo fala que às vezes, quando a gente está trabalhando a compaixão, a gente inclusive precisa sentir culpa. Quando a gente se dá conta de que tem um comportamento nosso que está gerando dano para nós ou para os outros, é importante, é compassivo às vezes a gente poder notar isso. Poxa, né? Isso não está sendo, não está trazendo sofrimento, está trazendo mal-estar. A culpa, ela dá esse algoritmo para a gente, da gente poder fazer algo diferente. Então, a gente não está indo contra as pessoas refletirem sobre as mudanças que elas podem Uhum. fazer. Questão, né? O que a gente sim está falando que é problemático, e temos muitos dados, inclusive desse artigo, para mostrar, o autocriticismo que tem um tom emocional hostil, né? Então, Uhum. de vergonha, de nojo, de desprezo, de raiva, né? O tom emocional é muito violento, né? É muito punitivo. E isso sim é o que a gente tá vendo que é problemático, né? Que não ajuda as pessoas, que não é compassivo nesse sentido. Mas respondendo a sua pergunta, né, que você me colocou aí, o que temos de resultados, né? É o seguinte, tem uma revisão, e essa revisão, eu acho que ela é sistemática, ela é de 2022, e ela juntou vários estudos para ver o né, a gente tem de resultado da autocompaixão no trabalho. E aí, as notícias são muito boas. A autocompaixão, ela está ligada a engajamento no trabalho, a satisfação com o trabalho, a performance no trabalho, né? Tem muitas hipóteses para explicar.
mas a gente sabe, já tem estudos que mostram que as pessoas que têm níveis maiores de autocompaixão, elas conseguem lidar melhor com falhas. E como a gente vai falhar no nosso trabalho, que a gente não é perfeito, né? Então, a gente vai ter que lidar com falhas, com desempenho abaixo do esperado, a gente vai ter que lidar com erros. A autocompaixão ajuda as pessoas a se recuperarem dessas falhas e poderem retomar, se motivarem de uma maneira compassiva, se motivarem para retornar ao trabalho delas. E aí, esse estudo trouxe resultados muito bons, muito positivos, que mostram que é uma coisa interessante para se desenvolver dentro do campo de trabalho. Esse artigo que foi publicado, ele tem um foco maior na autocompaixão, por causa do autocriticismo e do medo da autocompaixão, mas a gente também tem notícias boas, muito boas, em relação à compaixão no trabalho. Então, é o fluxo de dar compaixão para os outros no trabalho, não só para nós mesmos. Ele também está associado com coisas muito positivas. Por exemplo, né, as interações no trabalho, o clima no trabalho. Então, quando a gente fala desse fluxo, que não é só o de dar compaixão para nós mesmos, mas de dar compaixão para os outros, esse também traz resultados muito positivos para o trabalho. E aí, o que a ideia desse artigo era? A ideia era, né? Então, a gente sabe isso da autocompaixão. Mas e o autocriticismo? Né? E o medo da autocompaixão? O que é que a gente tem de dados na literatura científica? O que as pesquisas falam sobre esses dois fatores? E aí, né, Fene, eu usei um modelo que é muito conhecido no campo da psicologia organizacional e do trabalho, que se chama modelo JDR. Ah, eu vi. Eu falei, meu Deus do céu, quando eu já olhei ali assim por cima, eu já achei que o negócio estava até em. Eu falei, nossa, não sei o que é. Aí então. Eu falei, ai, que artigo difícil, vou ter que estudar muito isso aqui pra fazer. Não, tranquilo. Vou explicar um pouquinho. Assim, é um modelo que parece, ele realmente é meio complexo, mas ele vai ficar simples assim. O modelo JDR, essas letras vêm do inglês. Jobs Demands Resources, né? Então, trabalho, demandas, recursos, né? Ou emprego demanda recursos. O que esse modelo fala? Ele fala que o bem-estar no trabalho, ele é explicado por uma balança entre demandas, que são coisas que geram estresse, que geram um custo físico e um custo emocional, e todo trabalho tem demandas. Por exemplo, trabalho do psicólogo, a gente está exposto a sofrimento. Tem um estresse que faz parte do trabalho do psicólogo. Não tem como fugir dele. É uma demanda que gera um custo físico e emocional, mas que é inerente àquela função. Faz parte, todo trabalho tem. E o trabalho, a gente também fala do outro lado da balança em recursos, né? O que são os recursos? São todas aquelas, digamos assim, tudo que a gente tem de ferramentas que a gente dispõe que minimiza o impacto das demandas, que ajuda a gente a lidar com essas demandas que são do trabalho. Então, por exemplo, né, a autocompaixão para terapeutas ajuda terapeutas, psicólogos, né, pessoas que estão trabalhando com sofrimento, a lidarem com o impacto do estresse de estarem sendo expostos ao sofrimento. Essas demandas e esses recursos, eles podem vir tanto do trabalho, então a gente pode ter demandas do trabalho e recursos que vêm do trabalho, por exemplo. Às vezes a gente está trabalhando num local que tem uma cultura muito cooperativa. E o fato da gente ter cooperação, colaboração, é um recurso que me ajuda a lidar, às vezes, com demandas que vão chegar para mim. E essas demandas e esses recursos também podem vir de nós, trabalhadores, de pessoas que estamos exercendo as nossas funções. Então, o que aquele artigo que eu estava falando agora sobre a autocompaixão indicou? Ele indicou que, provavelmente, a autocompaixão ela é um recurso pessoal do trabalhador para ele lidar com os estresses do trabalho. E aí, qual que era a ideia que eu queria ver, né? Será que o autocriticismo e o medo da autocompaixão, eles funcionam como demandas que o trabalhador leva para o trabalho? E aí, por que isso é importante? Porque o modelo JDR diz o seguinte: quando as demandas
são maiores do que os recursos, a gente vai ter prejuízos na saúde do trabalhador. Então, por exemplo, o trabalhador, quando ele está sobre estresse contínuo, ele pode, por exemplo, entrar num burnout, né? Então, ele tem uma exaustão que deixa ele incapaz de lidar com aquele estresse, uma sensação muito baixa de eficácia, de não conseguir, né, produzir ou lidar com o que ele precisa, e às vezes até uma sensação de não se ver no papel de trabalho, de ter o que a gente chama, né, um certo cinismo em relação ao trabalho. Pode acontecer. Muitas demandas, pouquíssimos recursos. Mas quando as demandas estão equilibradas com os recursos, ou tem até mais recursos do que demandas, a gente tem outro cenário, um outro desfecho, que seria um trabalhador mais engajado e um trabalhador mais saudável. Um trabalhador que consegue sentir algum grau de dedicação, de energia e de vitalidade e de foco, enquanto ele está ali naquele trabalho dele. Tá? Aqui eu estou explicando de uma maneira bem simples, mas eu acho que a ideia é ficar assim, um pouco mais Então, inteligível. Deu para. então, então, deixa eu ver se eu entendi. Assim, a pessoa, ela pode ter um estresse no trabalho, de repente não ter recursos no trabalho, mas ela tem um ambiente bom em casa, tem um relacionamento, filhos, tem uma vida saudável, come direito, dorme direito, passeia no fim de semana, equilibra, e aí ele tem aquele, abastece os recursos dele para ele equilibrar. Essa balança não é do trabalho, né? Não é que precisa extrair aqueles recursos do trabalho, mas também pode, se for um trabalho realmente colaborativo. Se for competitivo, você está ali, ainda saber que você pode ser engolido pela pessoa que está do lado, deve ser horrível. E também pode ser que a pessoa tenha uma vida pessoal que está dando tudo errado, sei lá, às vezes está se separando, com problemas, né, de guarda de filho, aquelas coisas que são comuns, né? E ainda está sendo amassado lá no trabalho com muito estresse, aí tem demanda fora e dentro do trabalho, e aí aquilo me dá uma ideia assim de perda de sentido, né? Parece que assim, para que eu estou vivendo? Eu não quero viver, eu trabalho para ganhar dinheiro, parece ser vende o almoço para comprar o jantar e fala, a vida não tem sentido, né? Você fica meio Isso. sem alegria, né? Acho que a primeira coisa que acaba é a alegria, né? Isso, Fene, exatamente. É isso que você falou, assim. No início, a princípio, achava-se que essas demandas e recursos, né, o que se estudava era tudo do trabalho. E aí depois foi se investigando isso, que as pessoas têm recursos que são pessoais, que elas trazem da vida delas e que ajuda a lidar com esse estresse do trabalho, né? Essa relação trabalho-vida pessoal, tem muito estudo, né, na psicologia organizacional que vê isso, assim, é um fator importante, mas você tocou em muitos pontos importantes, por exemplo, saúde física do trabalhador, né? Acesso a exercício, Sim. ações exteriores de qualidade, as habilidades que a pessoa carrega para lidar com conflitos, né? Para lidar com estresse. Então, esses pontos também ajudam muito nesse equilíbrio aí entre demandas e recursos. E aí, pode. Na medicina integrativa eles falam isso, nessa base, né, que é o bem-estar, né? Você tem que ter uma base, assim, que, assim, movimento, né, a coisa do exercício mesmo, porque isso dá um equilíbrio, né, os hormônios, serotonina, tudo. É, alimentação, e a gente sabe que a gente não dá tempo, né? Nossa, no dia precisava ter 48 horas, né? Porque se a gente for fazer tudo o que precisa, e o trabalho ainda, se tem muita demanda, se fica o dia inteiro, você fala, bom, vou passar a madrugada, né, fazendo o resto, né? E não dorme, então também não funciona, porque a primeira coisa é o sono, né? Você ter o sono equilibrado, né? Dormir uma quantidade. Isso afeta totalmente os hormônios, tudo também, né? Então não adianta estar de um lado e tirar do outro, né? Isso. Exatamente, exatamente, né, Feni? Inclusive, assim, tem alguns entendimentos, né, que o engajamento no trabalho, ele envolve até essa concepção de encontrar um sentido no trabalho. E Uhum. quando a gente entra em contato com pessoas, né, que têm características ou têm sintomas de burnout, é muito isso que elas trazem, assim, né, que elas
às vezes não encontram sentido naquilo, que aquilo não está respondendo mais, né? Enfim, aspirações delas. São situações bem complicadas. E aí, olha o que o artigo mostrou de resultado, né? Uhum. Até anotei para não me esquecer. Se alguém tinha expectativa, assim, de que a gente fosse encontrar resultados, associações, né, do autocriticismo com coisas positivas, assim, para o trabalho, esse não é bem o caso. O autocriticismo, a gente encontrou que ele está associado ao estresse no trabalho, à fadiga por compaixão, que é quando a gente até se questiona muito se a gente deveria chamar fadiga por compaixão ou fadiga do cuidador, né? Então, são aqueles trabalhos que envolvem cuidado, que envolvem a gente trazer compaixão para pessoas que estão em sofrimento, né? E agir, fazer alguma coisa para aliviar esse sofrimento. E aí, quando há esse, né, trabalho, como é o de psicoterapeutas, como é o de enfermeiras, contínuo, pode ser que chegue-se a um ponto de fadiga mesmo, de cansaço, de estar ali sempre naquele cuidado, né? Então, o autocriticismo está associado com fadiga por compaixão, com baixa performance no trabalho, com baixa satisfação no trabalho, com indecisão de carreira e com o burnout, né? Então, assim, o que a gente está vendo de associação é assim, olha, autocriticismo provavelmente, no sentido oposto da autocompaixão, ele não traz contribuições interessantes para o trabalho, não, né? Assim como o medo da autocompaixão, a gente encontra essas mesmas associações. Então, assim, aquela galera, né, que chega pra gente na clínica e fala, eu preciso me criticar, eu preciso da minha surra mental para eu performar, para eu conseguir desempenhar bem, para eu ter, né, um bom resultado no trabalho. Olha, gente, pelo menos de acordo com os dados, assim, não parece que a gente está caminhando para isso, né? É o professor bravo, né? É o professor que entende que se ele colocar medo, as pessoas vão estudar mais, vão se dedicar mais, quando na verdade acontece é um freeze, né? O bloqueio, né? Você já fez matemática, você lembra do professor que você teve, eu não gosto, né? Porque era difícil. Agora, se é um professor amoroso, que acredita em você, não é que ele fala, ah, tá bom, mas fala assim, nossa, você foi bom em todas as provas, então você vai bem nessa também, você é inteligente, você consegue, então motiva, a pessoa acredita, né, na capacidade dela, a pessoa fica... Uma outra coisa também, assim, quando eu dou lá um retiro, lá de Paúba, eu vejo a sincronia que tem de trabalho, assim, de todo mundo, e como as coisas fluem bem, e dá tudo certo, porque eu percebo que deixar as pessoas à vontade para soltar os seus talentos, né? Por exemplo, a pessoa que vai arrumar a mesa, aí ela pega lá no jardim uma flor e coloca. Aí você fala, ah, que linda que ficou isso aqui. Assim, pode, a pessoa, posso colocar isso aqui? Falo, ah, ficou lindo, que boa ideia e tal. A pessoa vai ficando à vontade, né? Do que aquele medo de errar, né? O medo de errar, de receber uma bronca, não deixa que você seja natural, que você expresse, né? E assim, mesmo que a pessoa fale assim, ai, não põe essa flor agora, põe depois, põe ali no outro lugar. Se você, a pessoa não entende aquilo como uma coisa assim que castre ela, né? Que ela fique lá engessada e que ela não possa se expressar. E dá mais certo, né? Assim, a gente vê na prática, né? Isso Isso. que funciona. E uma outra coisa que você estava comentando, que eu ia falar também, da compaixão, da fadiga na compaixão. Acho que isso também os artigos ainda tem alguns assim, isso foi bem discutido, né? Mas acho que agora ficou assim como fadiga empática, né? Porque a empatia realmente, quando a gente entra em casa e vê lá, sei lá, enchente do Rio Grande do Sul, e você desliga a televisão que você não quer mais ver aquilo, não é que você não tá nem aí, é que aquilo dói, né? Então te fadiga mesmo, te cansa você ouvir aquilo, porque você tem essa ressonância e você sabe que podia ser você, sua família, é a família de vários amigos que a gente tem. Então, uma hora a gente se esgota e não quer mais entrar em contato, quer se isolar, né? É uma habilidade que os mamíferos têm, a empatia, né? Mas que a compaixão mesmo, ela está em um outro lugar, não tem esse, esse cansaço, né, da compaixão, porque a compaixão vem de uma intenção, né? Assim, teve uma vez que estava o Pedro Bial na TV, assim, falando para doação de alguma ONG internacional para crianças, fome na África,
E aí tinha um pretinho assim, preto, 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 com os olhos desse tamanho, tão lindo. E a hora que eu vi a criança e ele falando fome na África, eu já fui trocar de canal e lembrei disso. Uhum. Aí eu voltei. E aí eu fiquei fazendo votos para aquele menino, olha que lindo, né? Dá vontade de morder. Aí eu fiquei assim, que você fique bem, que você tenha amor, que você tenha quem cuide de você, que você não passe fome. E aquilo me deu um alívio, né? Mas o automático é não entrar em contato, né? Você não quer, não quero sofrer. Fico aqui na minha bolha, né? Que os meus filhos estão alimentados, né? Não quero pensar que tem criança passando fome, que me dói, né? Dói bastante. E por isso, Fenice, que você está falando é muito importante, principalmente para os trabalhadores que estão trabalhando com sofrimento, né? Então, enfermeiras, né? Assim, psicólogos, médicos de UTI, assim. Então, esses trabalhadores estão em contato direto com o sofrimento. A gente sabe que a compaixão por eles próprios é um recurso muito importante, né? Para que eles consigam, quando eles estiverem atentos ao sofrimento da outra pessoa, também estarem ao próprio sofrimento deles quando eles estão cuidando daquela pessoa que está passando por uma Uhum. dificuldade, né? Agora, você imagina você está cuidando de uma pessoa que está sofrendo, que está passando por dificuldade, e na sua cabeça ainda tem um professor bravo, ainda tem um eu crítico. Aí não bastasse a outra pessoa estar sofrendo, você está sofrendo porque a outra pessoa está sofrendo, e você ainda tem mais um sofrimento na sua cabeça, que é o professor bravo, né? O autocrítico, o eu crítico, gritando, falando mal de você, assim, humilhando, gerando vergonha, sendo hostil, assim, fica muito pesado, né? O trabalho fica muito pesado. E aí é que vai gerando esses prejuízos, aí é que a gente vai vendo isso que o artigo mostra. Associação com burnout, né? Associação com... Falando no burnout, você falou dessa época, né, dos trabalhadores e essa coisa comum. Eu acho que tem muito a ver com o pós-pandemia, né? Porque na pandemia mudou totalmente a economia, as pessoas, sei lá, que estavam numa situação, a vida virou de ponta cabeça, muita gente foi mandada embora, né? Aí foi para o home office. O home office também esmaga a pessoa, porque eles têm aquele sistema de ver se você está lá a cada 15 minutos. Não é que você está em casa e divide seu tempo, não. Se é 9 da noite, é 24 horas, né? Então, assim, é um rolo compressor, né? Eu falo que o meu marido chama de moedor de carne, é um moedor de carne da nossa casa, da nossa. E as minhas sobrinhas também trabalham online, é o tempo todo. A chefe manda mensagem 9h30 da noite. Quando você está no trabalho físico, dá 6 horas, você vai embora. A pessoa não vai te ligar lá na tua casa, a menos que seja um negócio que ela precise pro dia seguinte de manhã. Tinha um respeito com o teu horário, né? E agora não tem mais, né? A gente mesmo, por exemplo, o WhatsApp é uma coisa que entra, você já acha que você tem que responder, porque se a gente não responder, a gente vai esquecer. Então, não é que você entra 3 vezes por dia, você fica com aquilo e toda vez que você é demandado, você muda a atenção para aquilo, né? Não, você não poderia estar aqui, 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 é muita coisa. E em vez de ajudar, acabou deixando a gente 24 horas ativo, né? Porque não tem um momento assim, quando você tá, como a gente não tem tempo, você vai almoçar, você vai fazer uma pausa, aí você vai limpar sua caixa de e-mail, vai ver os WhatsApp, quer dizer, não é uma pausa, né? Isso. É um trabalho também, né? Então, e depois a gente quer que renda o dia, que tenha as mesmas 24 horas para todo mundo, né? Não tem como, porque a questão do home office, assim, muitas vezes, é que essas fronteiras físicas, assim, espaciais, de lugar e também de tempo entre trabalho e não trabalho, elas não ficam bem Uhum. delimitadas. Você trabalha, sei lá, se a pessoa trabalha na sala de estar, quando ela está fazendo home office, e é o mesmo local que ela se diverte, que ela assiste TV, ou trabalha no quarto, que é o mesmo local que dorme, e aí pareia aquele quarto com o local que trabalha. E aí fica difícil dormir, as pessoas vão falando disso, nossa, mas é difícil dormir. Claro, né? Porque aquele local que deveria, né, deveria evocar o sono é o local onde a pessoa está em vigília, produzindo, trabalhando. Então, essa fronteira física, ela não fica bem delimitada. E a temporal é ainda mais complicado, né? Porque quando tinha questão de bater o ponto, assim, acabou, É, né? Acabou. Mas a gente fica ali disponível, porque, poxa, né? Eu tô de qualquer distância do meu trabalho. Não é mais pegar um carro, pegar um ônibus e chegar no local de trabalho.
Eu estou à distância de alguns passos do meu computador, né? Então a gente fica tendo acesso assim mais fácil aos instrumentos de trabalho. E aí, gente, colocar essas fronteiras, né, esses limites espaciais e temporais em trabalho e não trabalho, nossa, é uma tarefa muito difícil quando a gente fala de home office. Muito. E também, assim, assim, a gente se perceber, né? Mudar esse hábito, né? Porque aí um dia você funciona bem, hoje eu consegui, e um dia você faz tudo o contrário, né? E parece que não tem, assim, a progressão não é linear, parece que você vai e volta, vai e volta. Aí você, aquela semana você fez a prática, tá tudo bem, tá tudo. Na outra semana você come tudo errado, não faz prática, não dá tempo de nada, aí você tem que ser. Mas eu falo assim, a vida é um constante recomeçar, né? A gente tem que ter essa energia para estar sempre recomeçando do zero, sem essa penitência, esse criticismo de estar vindo você. Mas é essa voz. Essa semana eu tive um insight, assim, uma coisa. Eu faço muitas coisas, então eu tenho uma organização na minha agenda, assim, de colocar assim, uma planilha mental, vamos dizer, de tudo que eu tenho que fazer, sei que lá. Só que, assim, é o ideal, né? Não é que dá para fazer tudo aquilo que eu ponho ali. E aí eu percebi que essa pessoa que ficou se organizando na minha cabeça, que eu não notava que era um crítico, porque o crítico eu só notava, noto ele, o meu crítico que eu vejo, ele tá na finalização, né? Chego lá no final e falo, você não conseguiu, você não vai olhar tudo que eu fiz, vai olhar o que eu não fiz. Mas Uhum. esse que organiza, que parece que é legal, que parecia que estava me ajudando, também é crítico, porque ele põe lá uma agenda para mim, fala assim, ó, é isso aqui, você tem, sabe, me causa, eu percebi que ficar nessa organização me causa ansiedade. Então, até para identificar, porque se ele não tem aquela voz brava, se ele é mais amigo, mais sutil, mais ele passa batido, né? A gente nem percebe, a gente mesmo tá se colocando ali uma meta, Isso. como se a gente fosse um robô, uma máquina. Porque assim, se você dormiu mal aquela noite, ou se você não comeu bem no dia anterior, você não vai estar com aquela disposição que você supostamente idealizou para cumprir aquela agenda que você se colocou, né? Isso. Então, cada dia é um dia, né? E as mulheres ainda mais, nós temos os ciclos hormonais, tudo isso, então assim, não dá para dizer o que eu vou fazer amanhã com essa precisão tão robótica, né? Porque um dia eu tô mais animada, motivada, um outro dia eu tô mais cansada, né? Sem coragem, fico lá, coragem, coragem, né? É isso, Fene, né? Por isso eu acho que a gente precisa, né? E aí o legal é isso, assim, a gente está fazendo isso que eu vou falar agora, né? A gente tem evidências de estudos para poder falar. É por isso que é importante, quando a gente fala de trabalho, a gente se envolver a autocompaixão, porque a gente tem essas impermanências da vida, né? Então a gente se planeja para uma coisa, e quando entra na semana acontecem mil outras diferentes que não permitem aquilo que a gente gostaria, assim. Então, a gente precisa cultivar esse senso, né, de autocompaixão para a gente poder navegar por essas impermanências e quando a gente notar assim, poxa, sair totalmente do meu planejamento e ter uma responsabilidade nisso, para a gente se motivar para voltar, né? Então, o que que eu posso fazer para retornar? O que que eu posso fazer para retomar? Isso é que vai ajudar. E não a surra mental, Uhum. né? Não. Já foi ótimo a sua mental. Não vou esquecer. Você sente que os seus pacientes têm esse medo da compaixão também, sim, de não ter esse crítico, é, uma resistência, vamos dizer assim, e que quando você mostra os artigos, isso muda um pouco, porque às vezes a pessoa acha que uma coisa alternativa, como se dizia antigamente, né? Assim, não tinha pesquisa. Então, quem é mais. Mas não dá para ser assim. A pessoa já acha que para ter compaixão ela precisa ir morar lá no Tibete, ou que ela não dá para viver nessa sociedade, né? Então, assim, vamos dizer, se eu sou um policial, é esse o meu papel, né? Essa é a minha profissão.
você está numa corporação que é toda agressiva, que não combina com você. Às vezes você fala, assim, então larga a sua profissão, vai fazer outra coisa. Não é isso, né? É aquilo que você sabe fazer. E também é importante essa presença dessa pessoa ali, para ir aos pouquinhos, porque a gente põe metas muito grandes, né? Se a gente fizer assim pela nossa família, né? Já criar filhos, assim, menos autocríticos e ambientes que a gente possa dar exemplo. A pessoa tá ligada, ela pega, se não tá, também não é a vez dela, não é a vez dela. A gente também não vai tocar todos os corações, mas também é importante, acho que ter pessoas em ambientes assim, sem elas estarem sofrendo, porque elas também têm um papel ali, né? Porque sair também não resolve, né? Resolve assim para ela, mas nem sei se resolve para ela. Eu acho Sim, que você falou da autocompaixão, às vezes também penso assim, às vezes a pessoa não sabe nem receber a compaixão do outro. Ainda mais se dá, né? Receber, né? Não sabe receber, não importa de quem. Porque a gente vê, você nota, assim, às vezes a pessoa vem te ajudar, você fala assim, não precisa, não precisa. Outro dia eu estava no laboratório e a moça veio me dar aquele pezinho, sabe? Para não pisar no gelado, pôr o banquinho para eu subir fazer o exame. Eu falei, não precisa, não precisa, eu subo aqui sozinha, não precisa desse paninho. Aí fala, quer saber? Deixa ela cuidar de mim, deixa eu botar o paninho, subir na escada, né? Deixa eu ficar assim, fazer do jeito da pessoa, né? Deixa ela exercitar a compaixão dela, porque se eu não quero receber, eu peço ela de dar também, entendeu? Então é isso que eu acho legal do Gilbert, da gente trabalhar a compaixão em si, né? e E aí todos os fluxos melhoram, né? isso, exatamente, Fê. Você tocou num ponto muito importante, assim, porque o que que acontece? A gente tem esses resultados e você pergunta assim, mas se você apresenta esses resultados, você vê se as pessoas ficam mais abertas? Olha, eu vou falar da minha experiência, assim. Eu acho que é importante, sim, a gente trazer resultados de pesquisa, às vezes, assim, de uma forma mais simples, para poder embasar as nossas intervenções, mas eu vou falar da minha experiência, assim. Eu não acho que só o resultado por si só, ele não gera abertura, sabe, para compaixão. Quando a gente está falando, eu acho, de pacientes assim, que tem autocriticismo alto e tem características mais perfeccionistas, assim, uma rigidez muito forte, isso não, eu acho que assim, só falar o resultado do estudo por si só não ajuda tanto. Porque o que que acontece, assim, o que que eu entendo, né? Aquele paciente, ele, por tanto tempo, cultivou esse hábito e o autocriticismo é de fato o que o ajuda, assim, ele depende do autocriticismo, e se não fosse pelo autocriticismo, ele não ia conseguir performar, é muito difícil a gente flexibilizar isso. Então, o que que o Paul sugere, que eu acho que o Paul é genial, assim, em ajudar a gente? Ele diz assim, olha, eu vou te oferecer uma alternativa, você não precisa abandonar o seu autocriticismo, vou te oferecer uma alternativa, que é você se motivar com base na compaixão, você experimenta. Se funcionar para você, você usa a autocompaixão. Se não funcionar, você tem aí o seu autocriticismo. E eu acho que isso deixa o paciente Até mais porque tranquilo. ele não some, né? Vai sumir, né? Só vai diminuir de tamanho, né? O videozinho do Alfred. Isso, exatamente, né? Assim, o eu crítico, a gente não, a ideia não é não é eliminar, né? Assim, a gente não elimina o eu crítico, ele tá lá, ele faz parte da gente. Mas eu digo assim, em relação ao medo da compaixão, fica mais tranquilo quando o paciente entende, na minha experiência e segundo o Paul sugere, assim, quando ele entende que é uma alternativa. Porque o que que acontece, né? Aí o que que vai acontecendo? Quando as pessoas vão se motivando com base na compaixão, elas vão vendo os efeitos positivos disso. E aí, quando elas conseguem perceber o quanto que a compaixão ajuda muito mais do que aquele medo que elas tinham de que ia atrapalhar, aí elas ficam um pouco mais tranquilas em relação a não ficarem alimentando o eu crítico, não ficarem identificadas com o eu crítico delas.
Porque quando você falou assim, né, que a gente vai ficando exausto, né, assim, com o eu crítico, é isso, porque o eu crítico, ele cansa a gente, ele fica ativando o nosso sistema de ameaças o tempo todo, Combinando, né? sob estresse, ansioso, né, com medo, com vergonha ali o tempo inteiro. Chega um ponto que a gente para, ninguém aguenta, a gente paralisa, né? Então, quando a pessoa se motiva com base na compaixão, ela ativa o sistema, o que a gente chama de azulzinho, né, na terapia focada na compaixão, de recompensas, de busca de recompensa, de realização delas, mas de um outro lugar, né? De um lugar de quem está querendo prevenir sofrimento, de quem quer levar o bem-estar, de quem quer trazer florescimento. Não é mais o medo que está falando, né? É o desejo pelo bem-estar, é o desejo pelo florescimento da pessoa, para que ela cresça, para que ela se desenvolva, para que ela, né, mostre o melhor que ela tem ali na vida dela. Ô, Fê, e só para a gente encerrar, então, que olha, já faltam 8 minutos para acabar. Na verdade, podia acabar, né? Você perguntou quanto tempo? Ah, meia hora, assim, não precisa ser, ocupar uma hora inteira, mas nunca vi uma live e não ocupar a hora inteira, né? Dos resultados do artigo, eu vi alguma parte aqui, quando eu estava lendo, que tem mais resultado para o medo, para os medos e bloqueios, do que para o crítico? Não, Ou... é o inverso. Tem mais resultados do narcisismo. Ai, que boa notícia, né? Então, assim, Peraí. se vencer o medo, funciona. Tem que vencer o medo, né? Não, deixa eu só entender. Você está falando da parte das É, intervenções? que tem. Tem razão, Fênix, você tem razão, tá? É uma notícia um pouco triste, mas também com partes boas. É assim, dos artigos de intervenção, que são intervenções focadas na compaixão, para diminuir o autocriticismo. Ah, Vanderlei aqui, uma Tá vendo? mensagem. Adora aqui, ó. Excelentíssimo. Ei, querido, um abraço. Eu Mas, Fênix, também, viu? obrigada. Mas o que acontece, Fene? Realmente, tá? Dos artigos que a gente encontrou de intervenção para reduzir o autocriticismo em trabalhadores, intervenções focadas na compaixão, os resultados eles foram mistos e alguns realmente não foram significativos. O que pode estar acontecendo? A gente pode ter amostras ali muito específicas, talvez, não sei, assim, trabalhadores da saúde, né? Ou trabalhadores que, não sei, assim, que trabalham com pessoas, tem algumas coisas para a gente olhar ali. E aí, talvez, né, aquele tipo de intervenção, daquela maneira, que foram intervenções feitas mais ou menos dentro do contexto de trabalho, talvez aquilo não contribua tanto. Mas o que a gente sim sabe é assim, tem uma meta-análise, uma revisão, né, sistemática que faz um cálculo, vai juntando os resultados de cada estudo para fazer um grande cálculo, que mostra que as intervenções focadas em compaixão sim reduzem o autocriticismo. Então a gente tem esse dado, é que naquelas amostras daqueles trabalhadores com aquelas que eram intervenções em grupo, algumas até no ambiente de trabalho, elas não funcionaram. Então, se a gente está com um trabalhador muito autocrítico, talvez faça mais sentido encaminhar para uma pessoa que trabalha com compaixão, em vez de criar ali uma intervenção em grupo com aqueles trabalhadores, né? Teria que ver se ajudaria ou não ajudaria. Agora você me deu um ensinamento aqui. Então, assim, que na verdade, quando a gente lê um artigo, a gente também tem que ver que população, né? Porque às vezes você tira uma conclusão e acha que é geral e é naquele nicho, né? Tá certo. Isso, Fene. Sempre vê a amostra, assim. Francisco, obrigada. Espero que você venha, volte, né? É, quando você quiser, para já falar da sua próxima pesquisa, que é sobre o quê? O outro artigo? Já dá um spoiler aqui para a gente já. Vamos lá. Olha, tá dentro do mesmo tema, mas tem umas coisas inovadoras. Eu ainda não posso falar muito dele, Ah, né? Assim que eu puder, eu vou trazer. Tem coisas legais que ainda não tinham sido pesquisadas e que eu espero poder compartilhar com vocês. então a gente aguarda aqui. Então, obrigada a todo mundo aí que participou. E mais uma vez, semana que vem será na terça-feira mesmo, às 8 horas. Bom, a gente vai pôr lá no Instagram a nossa agenda. Tá bom? Boa noite a todos. Obrigada, Fran. Tchau, Tchau, obrigada. Tchau. boa noite.